Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos projetos de infraestrutura mais audaciosos do planeta. E olha, não se trata só de construir um metrô novo, não. É sobre redesenhar completamente o futuro de uma das maiores e mais famosas cidades do mundo. Estamos falando do Grand Paris Express. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é exatamente o que Paris está tentando responder. Mas não com pequenas melhorias aqui e ali. A resposta deles é uma visão transformadora, pensada para conectar milhões de pessoas e criar centros urbanos totalmente novos. E para entender a escala dessa visão, basta olhar para esse número: 200 quilômetros. É isso mesmo. 200 quilômetros de novas linhas de metrô, tudo automatizado. Para se ter uma ideia do que isso significa, é o dobro de toda a extensão do metrô original de Paris, que levou mais de um século para ser construído. É algo simplesmente monumental. E aqui está a grande sacada estratégica. O que diferencia esse projeto de outros gigantes como a Elizabeth Line de Londres. Enquanto Londres construiu uma linha reta, linear, que cruza o centro da cidade, Paris está fazendo o oposto. É um sistema orbital, como um anel que conecta os subúrbios entre si sem a necessidade de passar pelo centro. Isso muda toda a lógica de como as pessoas se movem pela cidade. Bom, vamos mergulhar nisso. Primeiro, a gente vai entender a escala titânica do projeto. Depois, vamos ver como ele reinventa a metrópole com um conceito chamado Todd. Em seguida, a gente descobre a mágica, como o motor financeiro inovador paga por tudo isso. E, por fim, qual o impacto e o legado que ele vai deixar. Para começar, vamos entender a magnitude disso. O Grand Paris Express não é só grande para a França, ele é, de longe, o maior projeto de infraestrutura de toda a Europa. E essa comparação aqui com Londres coloca tudo em perspectiva. São 200 quilômetros de linhas contra 118, 68 estações novas contra apenas 10. E a projeção é de transportar 2 milhões de passageiros por dia. O custo, claro, reflete essa ambição toda. Quase 39 bilhões de euros. É outro patamar. Agora vamos avançar, porque a verdadeira revolução do Grand Paris Express não está só nos túneis debaixo da terra. Ela está na superfície. Esse projeto é, na verdade, um gigantesco exercício de planejamento urbano. E o coração de toda essa estratégia é o chamado Desenvolvimento Orientado ao Transporte, ou TOD. A ideia é tão simples quanto poderosa. Em vez de só construir uma estação de metrô, você constrói uma comunidade inteira ao redor dela. Uma comunidade densa, onde se pode fazer tudo a pé, com moradia, trabalho e lazer ali pertinho. E os objetivos com isso são enormes. A gente está falando de criar espaço para 1,5 milhão de novas moradias e de desenvolver 70 milhões de metros quadrados de novos empreendimentos. A meta é criar a famosa cidade de 15 minutos nos subúrbios, onde tudo que é essencial para o dia a dia fica a uma curta caminhada da estação. E como é que isso funciona na prática? O processo é muito inteligente. A agência pública responsável, a SGP, começa comprando terrenos estratégicos ao redor das futuras estações. Aí, em vez de pensar só no metrô, eles planejam tudo de forma integrada. A estação, as moradias, o comércio. Depois formam parcerias para construir. E no final, o que surge são bairros inteiramente novos, cheios de vida e super conectados. Tudo isso é fascinante, mas leva à pergunta inevitável: quem é que paga a conta de um projeto dessa magnitude? A resposta está num modelo financeiro engenhoso e, o mais surpreendente, totalmente público. O número, a gente já sabe, é de cair o queixo, 38,5 bilhões de euros. Mas o mais interessante aqui não é o valor, e sim de onde ele vem. É um modelo que quebra aquele paradigma de que projetos assim precisam obrigatoriamente de financiamento privado. Esse gráfico mostra bem a estrutura. Cerca de 60% do dinheiro vem de impostos criados especificamente para isso, principalmente uma taxa sobre escritórios na região de Paris. O resto vem de empréstimos que são garantidos por esses mesmos impostos e uma parcela menor do próprio desenvolvimento imobiliário. Então, o ponto crucial é este: o valor criado pelo próprio projeto ajuda a financiar o projeto. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. A infraestrutura valoriza a região e parte dessa valorização é capturada para pagar pela própria infraestrutura. É genial! Detalhando um pouco mais, as principais fontes são esse imposto anual sobre imóveis comerciais, a emissão de títulos verdes para pegar empréstimos de longo prazo e, por fim, as parcerias para desenvolver os terrenos que a SGP adquire, gerando receita com a venda de imóveis.
É um modelo feito para se pagar no longo prazo. Para fechar, vamos dar uma olhada no impacto real e no que esse projeto gigantesco vai deixar para o futuro, porque os efeitos já estão sendo sentidos, mesmo antes de tudo ficar pronto. Esse gráfico aqui é muito revelador. As áreas ao redor das futuras estações do Grand Paris Express viram um crescimento médio anual no valor dos imóveis de 16%, o dobro da média da região. Ou seja, a simples promessa da nova infraestrutura já está gerando um enorme valor econômico. E aqui a gente vê o principal benefício para as pessoas: uma redução de 20% nos tempos médios de viagem entre os subúrbios. Na prática, isso significa menos tempo no trânsito e mais tempo para viver, para trabalhar, para se divertir. O legado de longo prazo é ainda mais impressionante. A projeção é de um benefício econômico de 110 bilhões de euros até 2050, a criação de 500 mil de empregos indiretos e, claro, viabilizar a construção de 1,5 milhão de novas residências. E para encerrar, essa citação resume tudo perfeitamente. Não é apenas um metrô, é a fundação para Paris do próximo século. No fim das contas, o Grand Paris Express nos força a pensar qual é o verdadeiro papel da infraestrutura de transporte. É apenas mover pessoas ou é o de construir as cidades do futuro?